Muito bem, pessoal. Então vamos para essa segunda parte da dica de constitucional relacionada com a reforma política de 2017, em que eu vou explicar agora, gente, a cláusula de desempenho permanente, aquela que foi colocada no parágrafo 3º do artigo 17. Vamos então a ela para eu ler rapidinho aqui. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que, alternativamente, primeiro detalhe a ser percebido, gente, é que é ou um ou outro, não precisa ser cumulativamente. Se cair isso na prova vai estar errado, é o partido que preencha ou ao requisito da linha A ou ao requisito da linha B, já vai estar suficiente. O da linha A, qual é? Ou do inciso 1, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, 1/3 das 27 unidades da federação, equivale a 9 estados ou o Distrito Federal, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Como é que se vê isso, gente? Primeiro, 3% dos votos válidos para as eleições da Câmara dos Deputados, e isso é nacionalmente, você precisa então ter a ideia de que você tira os votos em branco, você tira os votos nulos, tá? E você só contabiliza os votos que foram dados ou para uma legenda partidária, o voto foi dado só para o Democratas, foi dado só para o PT, foi dado só para o MDB, ou os votos também dados pessoalmente para os candidatos. Somou todos esses votos válidos, o partido tem que ter conquistado 3% em todos os estados membros, né, desses votos válidos dados para as eleições de deputado federal. E aí, teve 3%, ótimo, alcançou essa primeira parte da cláusula de desempenho. Distribuídos em pelo menos 9 entidades da federação, que são, né, esse 1/3, com 2% de cada um deles. Então, o que é que tem que acontecer, gente? Você tem que ter, no meio desses 3% ao longo do Brasil, você tem que ter 9 entidades da federação, ou seja, 8 estados mais o Distrito Federal, ou 9 estados, em que, em cada um deles, essa quantidade de votos foi equivalente a 2% dos votos válidos do estado. Então, se no estado de Alagoas, o partido teve 2% dos votos válidos dados a deputado federal no estado de Alagoas, 2% foram para aquele partido. A mesma coisa em outros 8 estados ou Distrito Federal, você vai ter então, se o partido alcançou 3% nacionalmente e 2% em cada estado, né, de 9 estados, desses votos válidos entendidos dentro de cada estado, 2% dos votos válidos de Alagoas, da Bahia, do Rio Grande do Sul, do Amazonas, do Rio Grande do Norte, aí você vai ter o respeito à cláusula de desempenho, ou então tiver eleito 15 deputados federais distribuídos em 1/3 das unidades da federação. Então pode ser 1 pela Bahia, 2 por São Paulo, 1 pelo Amazonas, tá? Então teria que ser 9 unidades da federação, né? Pelo menos eleito deputado nessas 9 unidades da federação, e somando eles tem que ter um mínimo de 15 deputados federais. É o outro requisito que, cumprido um ou outro, ele acessa o dinheiro do fundo partidário, gente, que a cada ano dá uns 800 milhões. Então, ao longo de 4 anos, numa eleição, dá 3 bi e 200, tá? É um dinheiro que é distribuído aos partidos políticos. E, veja bem, não se está dizendo aqui dinheiro do fundo eleitoral, tá? É uma discussão que a gente tem lá na Câmara dos Deputados. A cláusula de desempenho provavelmente não vai afetar o dinheiro do fundo eleitoral, que foi um fundo criado, fundo especial, criado para financiar campanhas eleitorais. A princípio, os partidos poderão acessar o dinheiro do fundo eleitoral. Vamos ver como é que o Supremo e o TSE entendem isso, mas a princípio é proibição de acessar dinheiro do fundo partidário, que é o fundo que tem previsão no próprio artigo 17 da Constituição Federal. São 2 fundos que não devem ser confundidos: o fundo eleitoral,
tá? Criado por leis ordinárias em 2017, e o fundo partidário. O fundo, são dois fundos que tem, o fundo eleitoral só financia a eleição. O fundo partidário financia a eleição também, mas financia o funcionamento do partido político. E ao longo de 4 anos ele é 3 bi, né? Então é bastante dinheiro, e é 800 milhões por ano. E que, portanto, esse dinheiro do fundo partidário, com certeza, pela letra da Constituição, os partidos que não alcançarem cláusula de desempenho não vão acessar o dinheiro do fundo partidário. E tempo, né, de acesso gratuito ao rádio e à televisão, que é aquela ideia da propaganda eleitoral paga, né, porque as empresas, a Globo, as emissoras de rádio e TV que passam esse programa eleitoral, eles recebem dinheiro, eles recebem na forma de renúncia fiscal, deixam de pagar ICMS, deixam de pagar alguns tributos para poder ter essa propaganda veiculada. Então, não é bem gratuita, mas não é gratuita para o contribuinte, a gente paga, mas é gratuito para os partidos. Os partidos não vão poder acessar esse acesso, né, vão acessar esse horário gratuito para os partidos, não para os contribuintes. Horário gratuito de rádio e televisão. Quem não vai poder acessar, gente? Como? Veja bem, gente, estamos no ano de 2018, que é quando eu estou gravando esse vídeo. A cláusula de desempenho foi criada em 2017. Então, em 2018, nas eleições agora de 2018, todo mundo vai acessar rádio e TV, dentro dos critérios legais, de quanto tempo tem cada partido. Os partidos que têm mais deputados, têm mais representatividade, têm maior tempo, né? Vocês já ouviram falar que o partido do Jair Bolsonaro, né, tem pouquíssimo deputado, tá certo? E aí o que acontece, tem pouquíssimos deputados e tem, parece que 7 segundos de rádio e TV, paciência, né? É proporcional ao número de deputados. E aí o que acontece é que todos os partidos têm acesso à rádio e TV dentro das regras legais, porque a cláusula de desempenho vai começar a ser aplicada em 2018. E aí, se o partido não alcançar a cláusula de desempenho em 2018, ele não vai acessar o dinheiro do fundo partidário e o acesso gratuito à rádio e TV a partir da legislatura de 2019. Então, é o que vai acontecer se o partido não alcançar a cláusula de desempenho em 2018. Então, essas punições aqui são para a legislatura seguinte, são para os anos da legislatura seguinte, porque é naquele ano que você vai aferir, é em 2018 que a gente vai aferir se o partido obteve ou não a cláusula de desempenho. E aí, uma das últimas observações, gente, é que não é uma cláusula de barreira. Cláusula de barreira, como é no direito eleitoral alemão, de onde a gente se inspirou para escrever isso aqui, mas é diferente. Na cláusula de barreira, o partido que não alcança a cláusula de barreira, os seus deputados não vão para o Congresso. Eles não são eleitos. Não temos no Brasil essa cláusula de barreira, né, nessa emenda à Constituição 97. O que nós tivemos foi uma cláusula de desempenho, que traz uma punição para os partidos políticos que não alcançarem esses requisitos. Então, a cláusula de desempenho não proíbe que os candidatos sejam eleitos e que venham para o Congresso Nacional. Por isso é que não aprovamos a reforma política de 2017, não colocou na Constituição Federal uma cláusula de barreira, colocou uma cláusula de desempenho, cujo não desempenho gera uma sanção diferente de os candidatos não serem eleitos. É não acesso a fundo partidário, ao dinheiro do fundo partidário, nos anos seguintes, né, àquela eleição em que não alcançar o desempenho, e acesso ao horário gratuito de rádio e TV. Então, preste atenção nessa cláusula de desempenho permanente prevista no parágrafo 3º do artigo 17, mas entenda, que pode cair na sua prova, que o artigo 3º da emenda 97, no caput do artigo 3º, são artigos autônomos da emenda 97, ele diz que isso que a gente acabou de explicar só se aplicará para as eleições de 2030. 2030.
Antes disso, nós teremos uma cláusula de desempenho gradual, que vai aumentando aos poucos até chegar a esses 3%, tá? E essa cláusula de desempenho gradual nós vamos estudar na próxima dica, que aí a gente vai fechar a reforma política de 2017, explicando a cláusula de desempenho gradual, que foi como a gente trouxe essa cláusula de desempenho, e a gente explica também uma janela partidária especial criada para essas situações de não cumprimento de cláusula de desempenho, tá bom? Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo, e então veja o que a gente escreveu aqui embaixo, né, que são os dispositivos que estão sublinhados nas partes mais importantes, e aí a gente conclui no próximo vídeo, tá bom? Um abraço e até a próxima parte. Tchau!